O que aconteceria se o momento que você mais teme fosse exatamente o momento em que tudo finalmente começasse a fazer sentido? Em 1991, um homem foi declarado clinicamente morto por 6 minutos, sem batimentos cardíacos ou atividade cerebral. Mas quando voltou, disse que a morte não era escuridão, parecia mais um retorno, como se pela primeira vez tivesse se lembrado de quem realmente era. Antes daquela noite, ele era um homem comum. Trabalhava muito, vivia ocupado e acreditava apenas no que podia tocar ou provar. Para ele, quando o corpo morria, tudo acabava. Até que, em uma noite fria de inverno, tudo mudou. Foi repentino, uma parada cardíaca massiva. Em um segundo ele estava vivo, no outro, seu coração parou. Médicos correram pela emergência, enquanto máquinas apitavam e vozes gritavam instruções, tentando trazê-lo de volta. Mas não havia resposta. Nenhum pulso, nenhuma respiração. Durante 6 minutos, ele esteve morto. E segundo tudo o que entendemos sobre ciência e consciência humana, não deveria existir experiência alguma naquele estado. Mas foi exatamente nesse vazio que algo impossível aconteceu. No início, ele sentiu um silêncio absoluto, não um silêncio vazio, um silêncio vivo, profundo, como se toda a agitação da existência tivesse desaparecido. Então, percebeu algo estranho. Já não sentia o próprio corpo, não havia dor, peso ou medo. Era como se a identidade que carregou a vida inteira tivesse ficado para trás. Então, ele viu uma luz. Mas não uma luz comum. Não parecia física, parecia uma presença. Quente, inteligente, pacífica. Mais tarde, ele diria que aquilo parecia mais real do que a própria realidade. E naquele instante, pela primeira vez em toda a vida, sentiu que era completamente compreendido. Sem julgamentos, sem culpa. Apenas clareza. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Ele começou a reviver momentos da própria vida, mas não como memórias comuns. Ele sentia tudo novamente, cada palavra, cada escolha, cada momento em que feriu alguém e cada momento em que demonstrou amor. O mais impressionante era que os acontecimentos mais importantes não eram aqueles que imaginava, não eram conquistas, dinheiro ou status. Os momentos que pareciam carregar mais significado eram os menores. Um abraço, uma conversa, um gesto de bondade. Uma vez em que ajudou alguém sem esperar nada em troca. Como se existisse algo invisível por trás da vida cotidiana que realmente desse valor à existência humana. Então, percebeu algo que mudaria completamente sua visão sobre a realidade. Tudo parecia conectado, literalmente conectado. Como se todas as pessoas fossem partes da mesma consciência. Como se a separação entre eu e o outro fosse apenas uma ilusão criada pela mente humana. E naquele estado, o medo desapareceu completamente, porque parecia óbvio que a consciência não terminava com a morte. Ela apenas mudava. Então, de repente, tudo acabou. O silêncio desapareceu. A paz desapareceu. E ele voltou. Dor, ruídos, máquinas, médicos gritando. Seu corpo estava de volta, mas sua mente jamais seria a mesma. Depois daquela experiência, sua vida mudou completamente. As coisas que antes pareciam importantes perderam o sentido. Dinheiro, status, competição. Tudo parecia vazio. Pela primeira vez, começou a valorizar coisas simples. Silêncio, presença, conexão humana, tempo, amor. Mas talvez a parte mais difícil tenha sido voltar para o mundo normal. Porque depois de experimentar algo que descreveu como uma paz absoluta, a vida moderna parecia barulhenta demais, rápida demais, artificial demais. Agora, talvez tudo isso tenha sido apenas um fenômeno cerebral. Talvez uma ilusão criada pela mente no momento da morte. Ou talvez exista algo sobre a consciência humana que ainda não entendemos.
Mas existe um detalhe impossível de ignorar. Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam experiências extremamente parecidas, independentemente de cultura, religião ou crença. Muitas descrevem uma luz, uma sensação profunda de paz, a perda do medo e um sentimento inexplicável de conexão. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que acontece depois da morte. Talvez seja porque tantas pessoas voltam transformadas, sem medo, completamente diferentes.